bancos, com os prejuízos do swap cambial, que ficaram em cerca de 100 bilhões de reais e foram pagos com dívida pública. Agora, quem interessa esse tipo de lógica na economia? Só o setor financeiro, por exemplo. E por que governos permitem? Porque o setor financeiro e as suas empresas ligadas, em geral, são os maiores financiadores de campanha, né? Esse ano mudou um pouco. Pessoa jurídica não vai poder financiar, pelo menos abertamente, não é? Mas vamos ver o resultado. Depois a gente olha lá na página do Tribunal Eleitoral. A gente olha os financiadores de campanha. Sempre as instituições financeiras e empresas ligadas ao sistema financeiro são os maiores financiadores de campanha. Então, nós estamos aí num outro ciclo vicioso, que o poder econômico financia campanhas, detém o poder político tanto no executivo como no legislativo, consegue aprovar os projetos em seu benefício, como a emenda 95, que você na abertura do programa. A do teto dos gastos, né? A PEC do teto foi isso, foi simplesmente estabelecer um teto para todas as despesas primárias que a Graziele comentou muito bem, que são as despesas que correspondem a todo o financiamento do Estado e todos os serviços públicos prestados à população. Que é quem paga os impostos que o governo arrecada. E o teto foi só para isso. A dívida ficou fora do teto. Os gastos com a dívida, que é onde deveria haver controle, porque é o gasto delinquente, sem transparência, abusivo, ficou fora do teto. E como é que a Inesc avalia a PEC do teto? Como positivo para sanar a dívida pública, para dar uma ajeitada nas coisas como foi vendido? Não. Ou é o contrário? Não, definitivamente a avaliação que nós temos é de que o teto dos gastos ele é bastante maléfico, tanto para a sociedade, de direitos, quanto para a própria economia. A dos gastos quer alguns estudos que já indicam isso. Tem um estudo recente, de 2017, que mostra o seguinte, ele faz uma comparação entre o crescimento do PIB e o equilíbrio fiscal com e sem o teto dos gastos. E o que se observa é que não tem variação significativa para a questão econômica. Então, se para a questão econômica, que é o que se propõe o teto dos gastos, não há melhoria com ele, com a sua existência, e definitivamente não há melhoria para a garantia de direitos, para que a gente vai manter essa lógica, sendo que existe uma série de alternativas? E aí eu acho importante trazer também um estudo bastante atual, que é o Monitor Fiscal do FMI. Escolho falar FMI porque tradicionalmente é uma organização que por anos defendeu política de austeridade, que é o que é o teto dos gastos, né? Que nesse documento eles falam o seguinte, o título do documento é Capitalizando em Tempos Bons. E o que eles querem dizer com isso? O momento que os países devem fazer economias para pagar suas dívidas é quando eles estão bem economicamente. No momento que eles estão ruins, numa crise, é momento do Estado colocar dinheiro na economia, fazer investimento. Fazer aquilo que a Maria Lúcia estava falando, né? Ser a mola propulsora. Exatamente. Porque aí você consegue retomar a economia e vai chegar um momento onde você pode, então, fazer economia. O que chama a atenção é que eles fazem essa análise para todos os países e uma recomendação que todos os países façam isso, mas no caso do Brasil não, porque é contra a vontade de mercado. Olha que contraditório essa situação, né? Então, por um lado, todos os países devem seguir essa lógica que nós conseguimos comprovar com um histórico de estudos de mais de 30 anos. Mas o Brasil não, porque o mercado não tem interesse. E aí eu acho que talvez essa seja a resposta por trás da pergunta que você tinha feito anteriormente. De quem é o interesse dessa lógica que a gente mantém, né? Sim, é do setor financeiro, dos grandes investidores, e também do interesse de se manter o Brasil como um país com o único papel, que é de ser exportador de commodities, de minerais, e não um país que investe em ciência e tecnologia, que reforça a criatividade que nós temos no país para essas questões de inovação, e que poderia, inclusive, fortalecer a nossa indústria e gerar uma nova capacidade de crescimento e de desenvolvimento para o país. Então, é uma imposição que está sendo dada ao país de ser um país periférico e não central, apesar da sua grande capacidade. Isso passa por reformas importantes, né? Quero falar sobre elas daqui a pouquinho. Vou fazer mais um rápido intervalo comercial, não sai daí.